É a Supercopa do Brasil, que vai colocar frente a frente duas grandes equipes do nosso futebol. O Flamengo de um lado, campeão brasileiro de 2025, e o Corinthians do outro lado, o campeão da Copa do Brasil da temporada passada. Expectativas lá em cima e no domingo teremos taça já levantada. Sejam bem-vindos meus parceiros aqui de troca. Hoje, Richarlison, Beli Soares. Tudo bem com vocês, amigos? Boa noite, Kelly, Délia, dupla sertaneja da sexta-feira, né? Cara, expectativa grande, altíssima, né? O Flamengo, nos 2 primeiros jogos com a equipe considerada titular, não obteve bons resultados, né? Claro que é todo um processo de jogadores que estão começando agora ainda a pegar ritmo de jogo, percebe-se, né? Principalmente Jorginho, Arrascaeta ainda com dificuldade de ter esse time que é normal, que a temporada vai fazer eles ter com a quantidade de jogos que for passando, quanto minutagem tendo. E um Corinthians, né, que é o desafiante, mas que também já demonstrou que quando o time titular do Corinthians, principalmente com aquela trinca ofensiva com o Yuri, com o Memphis e Garro, eles estão, assim, querendo jogar, é um time que se torna muito forte. Então, assim, é um Flamengo favorito? É um Flamengo favorito, né? Eu estaria sendo hipócrita em falar que o Corinthians chega como favorito. Mas é um Corinthians que demonstrou que jogo de mata-mata, apesar de não ser mata-mata, é só um mata, é forte, né? Principalmente com a figura do Dorival, que vem ganhando mata-matas direto, jogos de Copas, enfim. A expectativa é lá alta e eu quero que dia 1º a gente possa já ver um bom jogo técnico, apesar desse começo de temporada ainda. Beli Soares, bem-vinda. Boa noite, amiga. Tudo bem, Kelly? Boa noite, minha dupla, nossa produção musical do Rick. E coreógrafo. E coreógrafo também, porque o menino dança e dança muito. Uma boa noite pra galera de casa que tá acompanhando a gente. É isso, né? Começar o ano já levantando taça. A gente vai ter um duelo que, realmente, concordo com o Rick, as expectativas estão muito altas pelo que esse Corinthians pode render quando está perto do seu ideal e pelo que o Flamengo já rendeu no ano passado, dispensa maiores apresentações, maiores explicações, apesar de ainda não ter engatado 100% na temporada, né? Fez uma boa partida contra o Vasco, bem verdade, dominou aquele jogo, apesar da vitória ter sido simples, apenas por 1-0, e nos outros momentos ali do Campeonato Carioca, em alguns jogos com o time sub-20, disputou o clássico contra o Fluminense e acabou perdendo também, ainda não se firmou 100% e está numa situação incômoda, né, por conta desse quadrangular contra o rebaixamento. Acho que o Flamengo tem potencial para mudar essa história, com toda certeza, mas o jogo de domingo vai ser um jogo muito importante para essas duas equipes. Vale taça, esportivamente falando, a gente ainda tem muita coisa para acontecer. O ano ainda é muito longo, mas é bom demais. Bom, o Richardson está aqui do meu lado, né? É bom ou não é começar o ano levantando troféu? É outra coisa. Então tá resolvido. É isso, gente. Bom, vamos saber já as primeiras informações desse confronto. O duelo entre Flamengo e Corinthians acontece no domingo. A bola rola a partir das 4h em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E quem já está por lá na capital federal é o Bruno Cortes, que nos traz todas as informações já aquecendo essa decisão que vale título. Fala aí, Brunão. Tudo bem, pessoal do Troca de Passes. Capital do Brasil vira a capital do futebol brasileiro, pelo menos nesse fim de semana, né? Temos a Supercopa Rei, disputada entre Flamengo, atual campeão brasileiro, Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil. É o primeiro título a ser disputado, primeiro troféu a ser levantado na temporada 2026 aqui no futebol nacional. E a expectativa é de um grande público, 70 mil torcedores são esperados pela organização. Lembrando que o recorde de público do estádio Mané Garrincha, onde o jogo vai ser disputado, é de 70.027 torcedores num jogo do ano passado, entre a seleção brasileira e a seleção da Colômbia. Então poderemos ter até uma quebra de recorde de público por aqui. Do lado do Flamengo, a grande expectativa em relação a Lucas Paquetá, que já chegou, já está regularizado, então fica à disposição do técnico Felipe Luiz. Ele treina ao lado dos companheiros nesse sábado, último treino antes do jogo, ainda no Rio de Janeiro esse treino, e aí a delegação do Flamengo vem aqui para Brasília, vai chegar por aqui por volta das 5 da tarde, já tem uma grande festa programada pelos torcedores nas redes sociais para essa chegada do Flamengo no hotel onde o Flamengo fica por aqui. Agora com o Lucas Paquetá, essa festa certamente será ainda maior. Do lado do Corinthians, força máxima para esse jogo, a programação do time para esse início de temporada foi toda pensando nessa final, nessa Supercopa Rei contra o Flamengo. O Dorival Júnior deve ter força máxima à disposição e tem também um reforço, o Caio César, atacante, acabou de chegar por empréstimo,
vai para o jogo, está regularizado, então fica à disposição do Dorival algumas das muitas atrações aí de Flamengo e Corinthians para esse jogão de domingo. Tá bom? Um beijo para vocês. Tá certo, muito obrigada. Bruno Cortes trazendo já as primeiras informações desse duelo. No domingo, 4 da tarde, esse jogo que vale taça, a primeira taça de 2026. Gente, uma grande informação na tarde de hoje, em especial para o torcedor rubro-negro, é o Lucas Paquetá, que está no bid. Ele está regularizado e fica à disposição do Felipe Luiz para essa decisão, para esse jogo que é tão importante. E a pergunta de milhões é: talvez ele não comece como titular. Ele é uma peça importante, ainda que Arrascaeta e Jorginho estejam voltando, talvez ainda estejam fora de ritmo. Pode ser que ele seja uma grande alternativa para começar o jogo, mas a pergunta de milhões é: onde vai jogar Paquetá? Se vocês fossem Felipe Luiz, porque eu sei que vocês vão me responder assim: ah, não dá para pensar como o comandante. Tudo bem, mas se vocês fossem Felipe Luiz, onde é que vocês acham que o Paquetá pode render mais e já pode chegar contribuindo mais para esse Flamengo? No meu time, para esse jogo, eu colocaria ele como um 8. Deixaria ainda o Carrascal ali na posição dele, com a Arrascaeta, que ainda está com aquela dificuldade física. Eu traria o Paquetá para jogar mais de frente, até porque se tem alguém fisicamente pronto, é o Paquetá. Tava em atividade, né? Em atividade, jogando. Enfim, eu colocaria ele como um 8, porque esse meio-campo do Flamengo vai ser importante para debater com esse meio-campo do Corinthians, que é um meio-campo interessante. Quando tem essa formação com o Breno Bidon, não sei se é o Carrijo que vai jogar com o Ranieri, fica um meio-campo bem interessante ali. Então, ter o Paquetá ali nesse meio-campo para dar essa para ficar um pouquinho mais forte no sentido de intensidade, eu acho que seria melhor. É claro que o Paquetá mais próximo do gol é melhor ainda. E aí seria como esse falso ponta, né? Como já jogou Everton Ribeiro, como já jogou o próprio Gerson. Eu, domingo, colocaria como 8. Domingo, mas durante a temporada usaria ele como esse falso ponta. E a nossa treinadora Beli Soares, colocaria em qual posição? Colocaria ele um pouquinho mais aberto pelo lado direito. Eu acho que ali, não vou dizer que tem uma lacuna, porque o Flamengo tem ótimos jogadores à disposição naquele canto, mas eu vejo uma disputa mais acirrada em outras posições do meio para frente. Eu acho que o Flamengo acaba sendo um pouquinho mais equilibrado nessas outras posições. Encontro ali o Paquetá como esse falso ponta, um meia mais aberto pelo lado direito. Isso num desenho inicial, o que eu acho que, honestamente, não vai acontecer. Por mais que ele esteja no bid, eu imagino um Flamengo com base naquilo que terminou 2025. Porém, com uma grande possibilidade do Paquetá entrar, a depender, claro, dos treinamentos, no decorrer da partida. E, assim, tô falando de um desenho inicial também, daquele recorte do campinho que a gente gosta de usar aqui no programa. Sim. Durante o jogo, o Paquetá ele é um cara extremamente versátil. Ele pode atuar pelo lado direito, ele pode atuar pelo lado esquerdo. Ele já atuou de centroavante. É um cara que se sente muito à vontade, tem técnica apurada para atuar bem, ser decisivo em muitas posições do meio para frente. Num desenho inicial, eu colocaria ele aberto pelo lado direito, mas entendendo que, dependendo da demanda do jogo, isso poderia ser alterado. Muito bem, a gente estava vendo imagens do Paquetá, até vou pedir para a nossa diretora, a Cacá, se ela puder colocar de novo, só para contextualizar, o Paquetá já estava no Ninho do Urubu, já assinou o contrato e, inclusive, cumprimentou alguns torcedores que estiveram por lá hoje à tarde, já sentindo também um pouco do calor e do carinho da torcida. Isso já aconteceu no Aeroflá, logo que ele chegou e desembarcou por aqui, mas novamente agora lá no Ninho do Urubu, a gente está vendo já imagens. Ele foi ali, autografou algumas camisas de torcedores, tirou foto. É um momento também importante para o Paquetá, que volta ao clube, que o revelou. Muito emocionado em todas as declarações que a gente escuta, ele está, assim, com os ânimos à flor da pele, porque é um momento muito especial para ele, depois de ter feito a sua formação aqui, agora consegue voltar por escolha, também vai agora mostrar o que ele pode entregar no futebol brasileiro mais uma vez, porque a passagem dele, ele era muito novinho, na primeira passagem dele aqui pelo Flamengo. Então, agora um novo Lucas Paquetá, mais maduro e com muita vontade, muito comprometimento, chega para contribuir com a equipe. Por onde passa a estratégia do Felipe Luiz nessa partida? E eu pergunto isso muito pelos últimos jogos, contra a Fluminense e também contra São Paulo, em que as equipes entenderam um pouco como neutralizar o jogo do Flamengo.
pensando naquele meio-campo, que às vezes não estava ainda tão intenso, mas também com alguns contra-ataques, um jogo mais de profundidade. O Corinthians pode se aproveitar disso de alguma forma nesse início de temporada, Richarlison? Pode sim, pode e muito. Pode e deve. E deve também, né? Se o Corinthians quer ganhar a partida, ele deve aproveitar. É que assim, é um contexto bem complicado, né, Kelly e Belly. O Flamengo optou por esse planejamento, né, de forma até racial, né, no sentido de que, terminou... Racional, tu quer racional, dizer, né, racial, falei racional, desculpa. É racional porque terminou o campeonato, teve que dar descanso para os jogadores, um ano que foi total desgastante, de muitos jogos, os jogadores chegaram bem no limite mesmo, físico, e aí ter uma categoria de base como o Flamengo tem, que era bicampeão mundial de clubes, optou por colocar os meninos para jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca, não deu certo, e aí fez a manutenção de uma pré-temporada, mais pensando em tudo aquilo que vai acontecer no ano do Flamengo. Não adianta, tem uma taça a ser disputada dia 1º de fevereiro. Ok, mas se você pular etapas, lá no fim do Campeonato Brasileiro, na 30ª rodada, 33ª, você pode pagar um preço muito caro de ter pulado etapas. Então, assim, o Felipe Luiz fala sobre isso, né? Sobre esse planejamento. Ele fala que foi errado. Na minha visão, não é que foi errado. É que, assim, você não vai pensar que pelo menos a sua equipe sub-20 não possa vencer um jogo aqui, outro jogo ali do Campeonato Carioca, né? Do seu campeonato. E aí você tem que forçar, né? Pular umas etapas, como eu disse, né? De acelerar alguns jogadores que poderiam entrar mais à frente, fazer mais um planejamento de uma parte mais muscular, física, de base mesmo para o ano inteiro. E ele não teve isso, né? Ele já teve que colocar contra o Vasco alguns jogadores, depois contra o Fluminense praticamente quase todo mundo, e agora contra o São Paulo não tinha jeito. Ele tinha que colocar pelo menos aqueles jogadores que ele acha que vai estar aptos a pelo menos tentar jogar no nível competitivo 60, 70 minutos com o Corinthians, porque o Corinthians fez um planejamento diferente, né, do Flamengo, e o Dorival já está colhendo esses frutos, porque já tem mais um entrosamento, né, já de essa mudança de parte física com você estar apto a fazer aquilo com mais naturalidade, porque é difícil, Kelly, é difícil. Eu vi os movimentos do Arrascaeta nesse jogo contra o São Paulo, tá preso. Não tem como, é natural. Ele está saindo de uma parte física, onde você está trabalhando só essa parte muscular de base. Para você fazer aqueles movimentos que ele faz com naturalidade, 2, 3, 4 jogos para isso. Precisa de um tempo atuando mesmo. Não tem jeito. Não, ainda mais o Arrascaeta, que é um jogador que precisa de mais cuidados ainda, como foi feito ano passado. Então, assim, o Corinthians tem, né, essa facilidade de poder aproveitar esse momento do Flamengo, de jogadores que são importantíssimos para esse time do Felipe Luiz. Haja visto pegar exemplos do próprio Fluminense e do segundo tempo contra o São Paulo. Porque o primeiro tempo do Flamengo contra o São Paulo foi absurdo, muito bom. Né? Foi muito bom. O Flamengo só não fez o resultado no primeiro tempo porque não teve condições de finalizar as jogadas que foram criadas. Agora, o segundo tempo, São Paulo entendeu que poderia pressionar, que poderia aumentar a pressão por causa dessa questão de alguns jogadores estarem ainda procurando o melhor ritmo de jogo. Então, o Corinthians tem tudo na mão aí. Agora, é um novo jogo, é diferente, é um jogo só. Então, o cara vai dar uma intensidade maior, mesmo não tendo. Ele vai até o limite, ele vai até o esgotar daquilo que ele tem, e é diferente. Como você tem jogadores com essa qualidade técnica, como o Jorginho, como o Arrascaeta, eles vão tirar algo diferente, mesmo não estando ainda 100% físico. E aí o Corinthians vai sofrer, como de normal, como todo time sofre contra o Flamengo. E nisso da intensidade, o Flamengo tem uma característica de marcar, né, fazer uma pressão muito alta. Com a preparação física que ainda não é adequada, até essa volta num contra-ataque ou num lançamento muito longo, ela já fica difícil. Imagina dar um pique quando o teu músculo não está 100%, quando o teu fôlego, o teu preparo físico ainda não é o ideal. Dificulta bastante também, com certeza. Agora, eu quero trazer uma questão para vocês que tem, eu acho, muito a ver com esse nosso debate, com esse assunto, que é a zaga do Flamengo diante dessas falhas individuais, desses probleminhas que está tendo nesse início de temporada. A gente está falando da dupla
que é muito consolidada e muito forte. Faz a defesa do Flamengo ser mais sólida. É o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Mas chegou o Vitão para fazer uma sombra por ali. São 2 vagas nesse jogo, para 3 opções. Vocês acham que o Felipe Luiz poderia mudar essa zaga? O que tu acha, Belly? Acho pouco provável. Por mais que, na minha opinião, esse aí que está aparecendo, o Léo Ortiz, ainda não tenha começado o ano desempenhando o futebol que ele desempenhou em algum momento do ano passado, eu não sei se é do perfil do Felipe Luiz, já nesse começo de temporada, fazer esse tipo de mudança. Para mim, essa titularidade dos 2 Léos, ela é muito bem definida, ela é muito sólida. Eu acho que só pode acontecer algum tipo de mudança nesse panorama em caso de alguma lesão ou algum tipo de problema. Não vejo acontecendo. Os 2 estando bem fisicamente, é uma zaga extremamente técnica, muito diferente das demais que temos aqui no futebol brasileiro. O Vitão chega para agregar e muito. Acho que é uma briga que pode acontecer mais pra frente, essa briga por posição, do Vitão ser uma sombra ali para essa dupla de zaga. E mais pra frente, um Danilo, né? O Danilo também é um cara que, bom, dispensa maiores apresentações. É herói da Libertadores de 2025 do Flamengo. Então, quando teve que assumir responsabilidade, também assumiu e foi protagonista em jogo grande. Agora, eu acho que essa briga por essa titularidade entre o Vitão e os 2 Léos, eu acho que isso ainda vai ser esticado um pouquinho mais pra frente. Agora, eu vejo o Léo Ortiz e o Léo Pereira como titulares. E aí, Richarlison, o que tu acha? Tá com a Belly? Eu tô com a Belly, eu tava aqui, a Belly tava falando, tava pensando. O Vitão chega já sabendo disso, né? Então vem pro Flamengo sabendo que ele seria o reserva. E até para questão de aprendizado, né? Porque o Vitão é um jogador de 24 anos, se eu não me engano, né? 6 anos. jovem, 24 ou 25, é jovem. 25. E ele sabe que ele tá vindo para ganhar experiência. É claro que o Flamengo joga... 25 anos. Joga 70 jogos na temporada e ele vai ter a oportunidade, como já teve contra o Fluminense. Mas ele sabe que a zaga dos Léos é a zaga titular e ainda tem um Danilo que quando entrou, né, foi decisivo na Libertadores. É um jogador que também tem a sua chance de sempre que pode estar ali jogando um jogo assim, um jogo não, ou às vezes quando um dos 2 Léos está com alguma complicação fisiológica também, o Danilo. Mas eu não vejo, eu tô com a Belly. A zaga titular do Flamengo são os Léos. É claro que todo começo de temporada você acaba voltando, e aí eu volto a falar, o gol do São Paulo mostra muito isso, o tempo de bola é diferente e tá tudo dentro do pacote. Mas eu não vejo, por aquilo que eu conheço pouco, não conheço muito, o Felipe Luiz, mudando, a não ser que a parte fisiológica fale lá, ó, um dos 2 Léo tá com isso, tem uma possibilidade disso. Coisa. Vamos ter que dar uma segurada, tudo bem, é um jogo importante, mas é melhor colocar o Vitão, que tá mais tranquilo, mais inteiro, ou o Danilo, tá? E jogou mais vezes nesse contexto aí do elenco principal voltar. A gente viu que o Flamengo não entrou com os seus titulares. O elenco principal é uma coisa e os titulares é outra coisa. Então o Vitão teve a oportunidade de atuar ali em alguns jogos, talvez por ritmo de jogo, nesse sentido, ou de não esticar muito a corda nesse início de temporada de um ou de outro, pode ser que isso aconteça. O Ortiz sofreu uma lesão no final do ano passado. Exato, também, é muito recente. É muito recente. Jogou no sacrifício. É isso, então eu imagino que também já possa ser uma loucura a gente falar isso 30 de janeiro, mas já pode ser aí um controle de carga. Pode ser. Total. Pode ser, pensando nesse retorno gradual do Léo Ortiz. Repito, zagueiro de seleção brasileira, um cara realmente muito especial, muito técnico, mas quando você tem bons nomes à disposição, olha que dor de cabeça que tem o Felipe Luiz hoje. Caramba, ele tem 4 zagueiros, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Vitão. Poxa, dor de cabeça que poucos gostariam, tem, né? Eu, como ex-atleta, pensando com a cabeça dos atletas, só se fosse uma coisa assim que não dá mesmo para um dos 2 Léos falar assim, ó, me tira desse... É título. É a hora mais gostosa, que o jogador mais quer estar em campo, é claro, dentro do, né? Do possível. Do limite, claro, né? Se a fisiologia falou, pô, você tá com um pouquinho aqui, 1%, você vai arrebentar. Claro que o cara não vai entrar em campo, mas se... tem aqui um negocinho que tá... Ele vai, né, consciente, Nem vai... que ele saia ali em algum momento. Mas vai.
Então... E o Danilo estava em preparação justamente para voltar a ficar à disposição na Supercopa, né? Saindo aí do departamento médico e tudo mais. Então, ele fica um pouco de fora nessa corrida toda. Por isso que eu trouxe mais para o debate o Vitão. A gente falou da idade dele, ele tem 25 anos, mas ele faz 26 dia 2 de fevereiro, um dia após essa decisão. Já pensou que presentão seria esse título? E... quem sabe, estar no campo, né? Imagina só. Seria muito especial, certamente, para o Vitão. A gente só vai saber a decisão do Felipe Luiz poucos minutos antes da bola rolar no domingo no Mané Garrincha, a partir das 4 horas da tarde.